Nesse vídeo a gente vai ver a posição relativa entre dois planos. Então vamos aqui pegar o nosso material na página 16, né? Posição relativa entre dois planos. Nós estamos esses dois planos aqui, ó, plano P1 e o plano P2 qualquer. Então eles vão ver duas posições entre eles. Os planos eles podem ser concorrentes, né? Eles têm uma reta em comum. Então, dois planos, quando eles se intersectam, eles determinam uma reta em comum. Quando duas retas se intersectam, são concorrentes no caso, elas determinam um ponto em comum. Então, para que dois planos sejam concorrentes, né, tenham uma reta em comum, os vetores normais desses dois planos não podem ser paralelos. Então, os vetores normais N1 e N2 do plano 1 e do plano 2 não serão paralelos. No entanto, a gente pode ter planos paralelos ou planos coincidentes, ou seja, o mesmo plano, aqui como se o plano P1 está sobre o plano P2. Então perceba que em ambos os casos os vetores normais eles são paralelos, ó. Esse vetor aqui está paralelo a esse e esse vetor está paralelo a esse. Então, para que dois planos sejam paralelos, basta que os vetores normais desses dois planos sejam também paralelos, isto é, existe um número real que tal que N1, o vetor N1 é KN2. Esse K é um vetor normal, né? Então, vamos para um exemplo, né? Só uma ressalva, né? Se isso acontecer, então os planos são paralelos, distintos ou coincidentes. Além disso, eles são paralelos coincidentes se e somente se todo ponto que satisfaz a equação do plano P1 também satisfizer a equação do plano P2. Então vamos lá, ó. Para que dois planos sejam paralelos, distintos ou não, basta que os vetores normais sejam paralelos. Obedeça essa lei aqui. Para que os planos sejam coincidentes, é necessário que todo ponto de um plano seja do outro plano. Ou melhor, eles têm a mesma equação, praticamente a mesma equação. Pode ser que os coeficientes de um plano sejam múltiplo da equação dos coeficientes do outro plano, né? Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. O coeficiente do A do plano 2 é proporcional ao coeficiente do A do plano 1, do mesmo jeito do plano B, do coeficiente B e do coeficiente C. O que não precisa ser proporcional é o termo independente. Basta que os coeficientes da letra x, y e z sejam proporcionais para que os planos sejam paralelos. Para eles serem coincidentes, eles serão iguais. Esses pontos aqui, esses coeficientes todos serão iguais. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Então, vamos começar por o exemplo 16. Então, dados esses dois planos, estude a posição relativa entre eles. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer
determinar os vetores ortogonais do plano 1 e do plano 2, está aqui. Depois, verificar se esses vetores são paralelos. Perceba que não tem um número que eu possa multiplicar esse vetor que dê esse, ou que exista um número que multiplicado esse vetor que dê esse. Então, esses dois vetores aqui, eles não são paralelos. Qual a segunda coisa que temos que fazer? Calcular o produto interno desses dois vetores. Então, calculando o produto interno, deu diferente de 0. Então, esses dois vetores, eles serão, pela teoria, eles serão concorrentes, né? Porque os vetores não foram paralelos. E o produto interno dos dois vetores deu diferente de 0. Então, esses dois planos, eles são concorrentes. P1 e P2 são concorrentes. Primeira coisa, verificamos que os dois vetores normais não são paralelos. Segundo, verificamos que o produto interno dos vetores normais dá um número diferente de 0, portanto eles são concorrentes. Se desse igual a 0, eles seriam paralelos, né? Então vamos lá, ó. Aliás, e não perpendiculares. Porque a gente viu que para dois vetores eles são perpendiculares ou são ortogonais quando o produto interno entre eles dá 0. Então, como aqui deu diferente de 0, eles são concorrentes, só que não são perpendiculares, né? Agora vamos para o exemplo 17. Determine M de modo que os planos P1 e P2, né, são perpendiculares. Então, olha aqui. Primeiro a gente vai extrair, que é mais simples, o vetor diretor, aliás, o vetor normal ao plano 1, que é 2, 4 e menos 1. Tá aqui. Agora temos que determinar o vetor normal ao plano P2. Então a gente precisa extrair esses dois vetores, o vetor U, que é formado pelos coeficientes desse parâmetro lambda, menos 1, 2 e menos 2, e o vetor W, que será os coeficientes do parâmetro Mi. 2, esse aqui não aparece, é 0, e aqui é 1, né? E aí o vetor normal desse plano vai ser o produto vetorial desses dois vetores. Calculando o produto vetorial desses dois vetores, dá esse vetor. Então, para que dois planos sejam perpendiculares, é necessário que os vetores normais sejam ortogonais. Ó, vamos ver a teoria aqui do material. Então, dois vetores, eles serão, aliás, dois planos, eles serão perpendiculares quando seus vetores normais, N1 e N2, sejam ortogonais. Isto é, o produto interno dos dois vetores é 0. Então,
temos esse vetor normal e esse outro vetor, calculando o produto interno entre eles, a gente encontra a equação do primeiro grau e vai dar 2, M vai dar 2. Então, para que esses dois planos sejam perpendiculares, M é 2. Terceiro exemplo, determine a equação do plano que passa pelo ponto P e é paralelo ao plano, esse aqui. Ora, dois planos eles são paralelos quando os coeficientes das letras, das variáveis, são iguais. Então, nós teremos esse plano assim, ó. A equação desse plano que a gente procura é 5x menos 2y mais 4z. E o que é que vai mudar? O termo independente, que não vai ser 9. A gente vai colocar uma letra aqui, eu vou chamar de letra K, né? Então, o que muda é só o parâmetro, é só o termo independente, quando dois planos eles são paralelos. Então, como esse ponto pertence a esse plano que a gente procura, a gente substitui o ponto P nesse plano que a gente está procurando e encontra o valor de K. Aqui, ó. Substituindo o ponto P, encontramos K igual a 4. Logo, a equação desse plano que a gente procura é 5x menos 2y mais 4z mais 4 igual a 0. Então, quando disser que dois planos são paralelos, é porque os coeficientes das letras ou são iguais ou diretamente proporcionais.